Atos, capítulo 28. Diz o texto assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Para facilitar, eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares até o versículo de número 10. Vou começar. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu nenhum mal. Ora, nos arredores daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. E estes nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Vamos voltar para o versículo 1. Se tiver uma outra versão, eu ficaria muito grato. Qualquer uma outra que não trate, que não fale de índios, de preferência. O Espírito de Deus, Ele mexeu no meu coração neste dia, sobre o papel da igreja nos tempos que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Se eu perguntasse nesta noite a cada um que aqui está, e você é a igreja, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? O que você me responderia? Qual é o papel da igreja? Como a igreja tem se mostrado a este mundo? De que maneira a igreja tem se mostrado aí? Eu troquei o provedor da TV a cabo lá de casa. Eu tinha uma marca e apareceu uma proposta de uma outra companhia com um volume maior de banda de internet, e eu mudei para uma empresa dessa de telefone, que também tem TV a cabo. E no pacote dessa nova empresa, vem um monte de canais que eu não acessava na outra empresa. Não vou nem falar o nome, mas essa é uma empresa mais famosa, que me chateou bastante, e eu mudei. E essa nova empresa, que é uma empresa antiga de telefonia, já falei que é Oi? Ela me ofereceu 100 megas de internet, com preço menor, e com 100 megas, eu tinha 20, passei para 100 megas de internet.
e mais pontos, e etc, e mais barato. Acabei fazendo propaganda, não devia. Muito bem, mas é o que eu vou falar, você vai entender. Ela me deu um monte de canais que eu não sabia, que eu não tinha na outra empresa. Eu não tinha. E eu sou muito curioso, e eu peguei o botão lá e comecei, e de repente eu localizei vários canais evangélicos, vários. Eu tenho nessa nova companhia, por exemplo, o canal da Igreja Batista da Lagoinha, canal super. Tem canal da Igreja Sara Nossa Terra, tem canal de tudo que é igreja, de tudo que é igreja. E são canais que passam os cultos, e tem canal de Igreja de São Paulo que eu desconhecia. Está lá culto, transmissão ao vivo, e etc, etc, etc. Eu confesso que eu fico assim, bem, eu vou apertar um botão e eu vou assistir isso como eu não sendo um cristão. Eu não sou uma pessoa cristã, para mim tudo isso é novo, deixe-me ver qual vai ser o entendimento que eu vou ter. Vai ser um pouco complicado chegar a um entendimento, porque parece que tem gosto para tudo que é sabor. Aí bate uma pergunta: como a igreja está se mostrando? Como a igreja está se mostrando no mundo de hoje? Como a sociedade está nos vendo? O Espírito Santo me levou para esse texto. E se eu pudesse dar um título a esse texto hoje, eu daria o seguinte título: um ministério profético relevante. É o que a sociedade está precisando ver. Um ministério profético relevante é o que o mundo precisa ver da igreja. Não tem que ver se a igreja, a tua igreja é de quê? A minha igreja é de célula, a minha igreja com propósito, sem propósito, a minha igreja é muita balela, a minha igreja é judaizante, a minha igreja tem a Torá, tem a Menorá, é muito confuso isso. A igreja precisa ter um ministério profético relevante. Então vamos caminhar nesse texto e vamos depois no final dizer: Deus, é essa igreja que nós queremos ser, é essa igreja que precisamos ser. Versículo 1, coloque na tela, Atos 28. Isso, maravilhoso. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Esse texto está dizendo para nós, Lucas está narrando esse texto para nós, ele é o historiador, que esta é a primeira vez que Paulo pisa em Malta. Uma vez em terra, a primeira vez, ele acaba de chegar em Malta. Ele nunca havia pisado naquele lugar. Aliás, talvez, penso eu, que nem a existência desse lugar ele sabia. Uma vez em Malta, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Ponto. Abramos um parênteses. Como foi que ele chegou em Malta? Ele chegou em Malta pela pior maneira possível. Ele chegou em Malta náufrago. Ele chegou em Malta quase morrendo. Ele chegou em Malta agarrado em pedaços de madeira. Ele chegou em Malta, só Deus sabe como. Uma tempestade descomunal, um vento euraquilão, 14 dias de mar em fúria. Mar em fúria. Foi assim que ele chegou. Ou seja, ele chegou como? Completamente atordoado. Ele é um náufrago que pisou em terra. É assim que ele chega. É assim que chegaram 276 pessoas. Versículo 2. Os habitantes da ilha, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Os habitantes daquela ilha, os maltenses, quando viram aquele navio naufragando, aquela turma chegando, só Deus sabe como, eles foram gentis. Gentis, está chovendo, uma chuva forte. Eles sabem que a turma vem do mar, vem completamente atordoada, molhada e tarará, tatati. Eles fazem uma fogueira, porque está frio, a temperatura caiu. Versículo 3,
Eu quero ouvir a tua voz. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Não, só essa primeira parte. Vamos trabalhar por aqui. Diga assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos. Pastor Gregório, o que Paulo era? Apóstolo? Eliezer, o que Paulo era? Apóstolo? Roberto, Orlando, o que Paulo era? Apóstolo. Apóstolo, profeta, homem de Deus, voz de Deus na terra. Mas quando Paulo chega na ilha, o que Paulo vai fazer? Diga assim: servir. Primeiro problema da igreja hoje: antes de pregar, sirva. Diga assim: antes de pregar, sirva. Eu fico boquiaberto como eu tenho encontrado pessoas com o espírito de medalhinha ou medalhão. Incrível, incrível, incrível. O que eu recebo de ligação: pastor, eu queria lhe convidar. O senhor prega em igreja pequena? O senhor prega em igreja do subúrbio? O senhor, quanto o senhor cobra? É incrível. Eu não culpo eles, não. O problema é que parece que perdeu-se a noção de tudo. Paulo, quando acaba de descer naquela praia, ele continua. Diga assim: no navio era Paulo, no mar era Paulo, e quando pisa em terra ele é o quê? Paulo. Paulo. Ele é o doutor, criado aos pés de Gamaliel. Ele é o cara. Ele é o cara. Mas a Bíblia diz que quando ele pisa em terra, o que ele começa a fazer? Vai ajuntar o quê? Vai servir. Ele vai servir. Ele vai servir. Antes de falar de Jesus, sirva. Antes de dar folheto, sirva. Antes de botar programa na televisão, sirva. Sirva. Ele vai servir. Ele vai carregar madeira. Às vezes hoje a gente pensa: não, isso é para o diácono. Pedrão, para você, pega as cadeiras aí. Isso é para o irmão lá, o novo convertido. Isso é para o irmão. Não é para um Paulo. Não é para um Paulo. Não é para um Paulo. Mas a Bíblia começa dizendo para nós que esse homem tem um ministério profético relevante. Esse homem tem um ministério diferenciado. Então, antes de dar um título, de mostrar um título, um anel no dedo, antes de dizer que é pastor, que é bispo, que é qualquer maluquice qualquer aí, ele é o quê? Servo. Ele é servo. Ele é servo. Antes de qualquer coisa, ele é servo. Nós somos chamados para servir, irmãos. Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para servir. Então, antes de qualquer coisa, ele vai catar graveto, ele vai procurar madeira, ele é servo. O texto diz que quando colocava no fogo aquele monte de graveto, diz a Bíblia assim, diga comigo assim: uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando ele vai jogar aquele monte de madeira que ele carregou, a víbora prendeu na mão dele. Por que a víbora prendeu na mão dele? Por que a víbora prendeu na mão dele? Sim, mas por que antes? Porque ele estava catando o graveto. Significa que, se quando desceu da praia, ele tivesse dado uma de coitadinho, de vitimazinho, eu quase morri afogado, a víbora teria pegado ele? Não. Escute isso, nunca mais esqueça, irmãos. Servir custa preço, tem preço. Servir paga-se preço. Quem serve paga preço, irmãos. Quem serve paga preço.
Quem serve paga. Você sabe quantas vezes Daniel Berg e Gunnar Wingren tiveram malária? Valeu a biografia dele. Quantas vezes eles foram atacados por cobra, Meu Deus, vá ver isso lá. Quem serve, paga a preço. Diga assim, a víbora só pica quem está servindo. Então glorifica a Deus, meu irmão. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Está servindo? Aí não tem víbora. Mas sabe, a víbora não vai tirar você da estrutura. A víbora não vai afetar você. Não vai. Porque você está firmado na rocha. A palavra diz, e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará o quê? Dano algum. Ah, pastor, está muita luta. É isso mesmo, faz parte, meu. Pelo amor de Deus, faz parte. Faz parte. Faz parte. Pastor Raimundo é um bispo aqui, o nosso bispo tá com boi na sombra. 20 anos na Alvorada. Eu dirigi lá há quanto tempo? Sei lá, 3 anos depois. Fui ameaçado de morte naquela época. Marieta vem para mim, meu filhinho, meu pastor querido, pede para o pastor Raimundo para te tirar ontem, não vem mais para cá. O chefe falou que vai matar o senhor. Porque a amante do chefe aceitou Jesus e estava dando pulo de glória a Deus na congregação. Eu novinho naquela época, 20 e poucos anos, cuspendo marimbondo e fogo. Pastor, ele falou que vai matar o senhor. Na hora eu tremi. Depois eu cheguei e falei, peraí, quem me mandou aqui não foi o bandido, quem me botou não foi nenhuma facção, quem me botou foi Deus. Se ele me matar, ele está trabalhando para Deus. Marieta, não saio, vou ficar aqui até o dia que o pastor e Deus me tirar. E sabem quem foi para a vala? Todo mundo que disse que ia me pegar. Deu um sacode naquela época lá, e foi assim, por atacado para a vala. Diga assim, quem serve, enfrenta perigo. Diga assim, privilégio de quem serve. Essa cobrinha só vai tentar quem está servindo. Quem não está servindo mesmo? Ah, se ele está ali na gandaia, não tem cobra não. Tem outra coisa. Davi um dia parou de servir e desgraçou a vida com uma outra cobra. Davi um dia, no tempo que os reis saíam à guerra, Davi estava onde? Fora da guerra. Fora da guerra. Aí a desgraça aconteceu. Mas sabe, irmãos, a serpente que vem para atingir quem está servindo, diga assim, é ela que sai no prejuízo. Diga assim, serpente, você picou a pessoa errada. Picou a pessoa errada. Você pegou a pessoa errada. Diz a Bíblia que quando ela pegou a mão dele, prendeu-se-lhe a mão. Irmãos, escute isso. Aqui tem uma figura de Deus. Diga assim, prender a mão é tentar parar a força de trabalho. Ai, prender a mão é tentar parar a força de trabalho. Ninguém para a força de trabalho de quem está fazendo a obra de Deus. Não para, não para. Ela podia ter mordido o pé, a perna, a barriga. Ela prendeu a mão, dizendo assim, eu vou te paralisar. Eu vou te paralisar. Eu vou te paralisar. Mais na frente você vai ver uma coisa que você vai ficar assustado hoje. Versículo número 4, vamos para frente. Diga assim, quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, não morreu afogado, a justiça não lhe permite viver. Diga assim, os habitantes da ilha estavam completamente certos, mas faltava o versículo 5. Vamos 5 agora. Diga assim, mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Que cena, devia ter filmado isso. Paulo está tranquilo com aquela cobra, olha para ela,
bichinha, tu veio para a mão errada. Deus diz assim, e diga assim, e Deus, pelas mãos de Paulo. Diga, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres, prodígios e maravilhas. Diga assim, a mão de Paulo já tinha dono. Quem é o dono da tua mão, meu irmão? Quem é o dono da tua mão, do teu corpo? Quem é? A mão de Paulo já tinha marca, e ele mesmo diz, desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas, não da víbora, mas de Cristo. Na vida de Paulo tem uma marca, a mão de Paulo tem dono, e o dono dela está no trono. Aquela cobra é uma intrusa, e quando ela pica a mão dele, morde, fica pendurada, ele faz assim, ó, joga ela no fogo. Deus está dizendo para mim hoje, para você, não temas, não temas, não temas, não temas. Diga assim, a minha vida, diga, o meu corpo pertence ao Senhor. Não temas, não temas, não temas, não temas. Ele não vai sofrer nenhum mal, nenhum mal. Diga assim, ministério relevante e profético. É isso que o mundo hoje precisa ver, irmãos. Está uma confusão muito grande hoje. Um dia é pastor, no outro dia, boa noite, quero dizer a vocês que eu sou candidato a deputado federal, a deputado estadual. O cara, mas, poxa, semana passada eu fui num culto, pregou, foi chamado de pastor. Hoje é candidato a... Dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça. Paulo, quando chega em Malta, ele não chega em Malta como náufrago. Ele chega em Malta como autoridade profética. Paulo me ensina uma verdade nesse texto, irmãos. Verdade maior. Diga assim, não posso levar para a sociedade as minhas dores. Ele não chega, pessoal, quem tem um pouco de água aí com açúcar? Olha como é que eu estou. Quase morri afogado. Bate aqui no meu pulmão para botar um pouco de água para fora, que eu bebo muita água. Ele não chega como um coitadinho. Ele não chega de cabeça baixa. Ele não chega como vítima. Ele não chega como vítima. Vivemos um tempo perigoso hoje. Quando em alguns lugares, em algumas igrejas, é capaz até de ir lá nos rapazes pedir uma ajuda para alugar um palanque para fazer uma campanha evangelística. Os caras não entendem nada. Não, o pastor veio aqui, nós liberamos. Não, o pastor veio aqui e pediu que queria trazer umas cantoras, uns cantores. Aí o chefe mandou liberar. Paulo chega em Malta como um profeta de Deus, ministério relevante, joga a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Versículo 6. Eles esperavam, eu quero ouvir a tua voz, está aí? 1, 2, 3. Eles esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo, e vendo, irmãos, esse versículo aqui, ele me dá calafrio. Esse versículo aqui, escute isso, nunca mais esqueça. Ele só pode acontecer com quem está e é sadio na fé. Porque se não for sadio na fé, ele vai ser possuído por um demônio. Eu vou descer para falar, que hoje é chamado vaidade ministerial. Aquela ilha diz assim, esse cara, o que ele é? É um
Meu Deus. Meu Deus. Ele ia comprar um manto vermelho, comprar aquele anel de 2 quilos de ouro, e arranjar um grupinho de, como diz aí, de a secla, né? De craque aí para ir atrás dele. Meu Deus. Meu Deus. Paulo vê toda uma ilha, toda uma população dizendo: esse cara é Deus. Diga assim: mas Paulo é desprovido do demônio chamado vaidade, fama. É desprovido desse demônio. É desprovido desse demônio. Desprovido. Eu fico pensando, irmãos, por muito menos, a quantidade de outdoor que ia ter. A quantidade de outdoor que ia ter com a foto. A quantidade. Por muito menos. Mas por muito menos. A quantidade de outdoor, de camiseta, de sei lá o que. Retratinho com meu nome ungido. Camisetinha com a minha foto. Por muito menos. Esse cara é Deus, Ele é completamente despojado disso. Versículo 7. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, o governador, e ele nos convidou a ficar em casa por 3 dias. Bondosamente nos recebeu. Públio, o que Públio é? Ele é o quê? Ele é o governador de Malta. Ele é a mais alta autoridade. Guarda essa informação, hein? Versículo 8. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe o quê? Impôs-lhe as mãos de Paulo. Não pertenciam à víbora. A víbora não conseguiu deter aquilo. As mãos de Paulo, elas não são exposição para a víbora. Elas são ferramenta do Deus vivo. Eu profetizo hoje sobre a tua vida, meu irmão. As tuas mãos são instrumentos de Deus. As tuas mãos são para impor. As tuas mãos são para ministrar. As tuas mãos são mãos de autoridade. Diga, as mãos que servem são as mesmas que impõem com autoridade. Não, isso é pegar isso, não, isso é com eles. Só a minha mão é só para passar o azeite. Não, a minha mão também é para pegar na vassoura. A minha mão também é para pegar na vassoura. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer em casa, e ligue para minha esposa e pergunte, ela vai dizer para você, é lavar a louça. A gente faz um almoço lá para a família toda, 300 pratos. É meu lazer. Arear a panela até ver a bichinha brilhando. Lavo tudo. A única reclamação dela é que eu deixo a bica muito tempo aberta. Homem é homem, mas é prazer. Depois eu lavar a mão, não, isso aí tem. A gente tem, deixa aí, porque segunda-feira a moça chega, ela ganha para isso. Quando ela chega, está tudo lavado e bonito. Prazer. Fico pensando que por muito pouco, irmãos, as pessoas viram estrelinhas. As mãos dele é para impor, é para ministrar cura. Versículo 9. Eu quero ver a tua voz, vamos.
Ah, não, eu quero que faça. Eu quero diferente. Diga, quero diferente. Diferente. Diga assim: os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Diga assim: ministério profético relevante é um ministério que tem continuidade. Orou, Deus fez. Que sorte. Rapaz, eu falei, Deus fez. Aí veio aquela fila assim, pessoal, menos, não, mas não é assim lá, peraí, não é porque Deus curou naquela hora que Deus vai continuar curando. Não, eu nem sei porque que Ele curou, porque até eu estou surpreso. Não, é um ministério continuado. Paulo me ensina uma verdade hoje aqui. Diga assim: sou bênção em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, dezembro, diga janeiro novamente. O que mais cansa hoje é você ouvir: não, rapaz, eu já fui tremendo. Rapaz, Deus já me usou. Rapaz, eu já fui uma bênção. Pergunta fulano. Já fui uma, rapaz, lá nos anos 70, rapaz, eu era um filho desencapado de Deus. Mas e hoje? Não, hoje vieram os filhos e a família, e luta. Paulo me ensina. Ele é bênção para curar o pai do governador. E é bênção para curar os insulanos sem importância daquela ilha. Ele é canal de Deus para todo mundo. Ele é canal. Diga assim: Paulo tem uma relevância profética. Diga continuada. Ah, pastor, eu só sou bênção na sede. Na congregação Não. Você vai pregar na congregação para 10 pessoas como estivesse pregando para 3.000. Para 3.000. Irmãos, já teve rema que o Espírito me presenteou sem eu merecer? Que a carne diz assim: aleluia. Se eu marcar aqui, domingo. É carne, confesso. Quarta-feira de manhã, aí vamos lá, Salmo 47. As pessoas assim: não, é aquele outro. Não, mas aquele é domingo, Senhor. Não, é aqui agora. Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Paulo é bênção para Públio, mas ele é bênção para todo mundo. É uma bênção continuada. Sabe o que o mundo espera de nós? Irmãos, espera de nós um comportamento profético desse nível. Criamos hoje uma divisão. Fulano é uma bênção. Está falando só para os ricos da Zona Sul. Não. Está falando para os ricos da Zona Sul. E está falando também no subponto de Japeri. Como está o Ronaldo lá. Rapaz, lá foi em Japeri, cara. Rapaz, o culto na garagem. Meu amigo, a palavra foi tremenda. Onde foi? Na garagem em Japeri. Uau! Diga assim: Deus espera uma atitude profética relevante para esse tempo. Para esse tempo. A gente criou hoje, tem até agenda, não. Aqui, isso aqui é para pregar em sede, isso aqui é para pregar em congresso, essa aqui é para pregar. Meu Deus, que loucura é essa? Sábado eu fui pregar num congresso de pastores da Igreja Batista, lá em São João, e fui até lá completamente, ceguinho. Falei: Deus. Quando eu cheguei lá, fui lá para o final da igreja, lá um igrejão, dobrei o joelho lá, falei: Deus. Senhor, eu estou pendurado na tua misericórdia. Aí a bondade do céu, a bondade do Senhor.
que sabe, irmãos, que no coração não está um comportamento de negociar palavra, de negociar revelação. Não se negocia isso não. Se Deus te deu filé mignon na terça-feira com chuva, é terça-feira com chuva filé mignon. E se domingo for arroz com ovo, aleluia por isso, é arroz e ovo mexido, e glória a Deus. E glória a Deus. Então esse homem, ele tem esse comportamento. É isso que a sociedade espera. A sociedade de Malta não ficou ali, poxa rapaz, o pessoal chegou aqui, olha que tristeza. Eles contaram muito a tristeza deles. Hoje nós estamos vendo o quê? Testemunhos. Não, mas não, eu sou isso, aquilo, outro. Em nenhum momento Paulo disse em Malta, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Em nenhum momento. Quer ver uma coisa que me deixa, vou descer para falar. Me deixa irado, é ver alguém subir no altar para fazer resenha. Isso me deixa, irmãos, esse lugar não é lugar de resenha. Esse lugar é lugar de ser voz profética. A gente faz aqui a mensagem que eu vou pregar. Cadê a mensagem de hoje? Levanta aí, está pronta já ali. Irmãos, isso aí para mim é lasanha da Sadia. E quando eu compro da Seara, minha esposa reclama, diz que não é boa, tem que ser a da Sadia. É a lasanha. A única coisa congelada que eu admito, irmãos, é a lasanha bolonesa da Sadia. Que eu chego em casa, depois do culto, boto lá no micro-ondas lá e pego a lasanha. O resto não dá. Mas vem com a cara do pau. Outro dia alguém estava no canto e falou assim, pastor, estou com 3 mensagens aqui, quer ouvir qual? Eu sou direto, falei, nenhuma. Não me pergunte isso não. Não me pergunte isso não. Não me pergunta não. Não me pergunte isso não. Tem 3 mensagens. Essa é 3 títulos, quer ouvir qual? Nenhuma. Não me pergunta não. O outro amigo do nosso querido pastor aqui falou para mim, antes de começar a pregar, pastor, você acha que vão entender a minha pregação? Eu falei, não vão não, nem eu vou entender, e para não ficar nessas minhas palavras, fica aí na dispensação que eu vou subir, nem você vai pregar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente está brincando com coisa que não pode brincar. O mundo precisa ver um ministério, diga, relevante, profético, autêntico e poderoso. Tendo acontecido isso, os outros doentes vieram e foram curados. Não vem não. Isso foi só um aborto. Não foi aborto não. Isso é continuidade do ministério. Diga assim, Deus me chamou para ser bênção todo dia. Só o Jair que entendeu. Eu vou repetir. Diga assim, Deus me chamou para ser bênção todo dia. Ele te chamou para isso, para ser bênção todo dia. Vai ter dia que você vai falar, como falou a empregada de Naamã, com a esposa, com o general. Mas vai ter dia que você vai falar com um catador de papel. Semana passada eu estava fazendo uma corrida. Eu sempre paro, depois tomo água de coco. Eu me esbofeteei. Aí estou correndo, um cara, paramos, 2 cocos. Ela vira e fala assim, para o cara que estava comigo, pô, faz uma macumbinha para a gente, está sem cliente nenhum. Eu deixei aquilo passar. Eu me esbofeteei. No outro dia, novamente, quando eu volto, eu falo, hoje, já com dinheiro reserva. Hoje eu boto tudo no preto e no branco. Paro lá, coquinho, lá vem ela. Eu posso falar com a senhora? Pode. A senhora pode sentar aqui na mesa? Posso. Semana passada, a senhora falou para fazer uma macumba, para aumentar a venda? Foi. Eu posso fazer uma oração pela senhora? Eu posso orar pelo seu quiosque? Não, mas porque eu posso orar pelo seu quiosque? Pode, me dá sua mão. E gente passando, me dá sua mão. Então, já que o senhor vai orar, aproveita para orar pelo pai do dono do quiosque, que está muito mal no hospital. Qual é o nome dele? É só agora. Levantamos um clamor ali naquele quiosque, com todo mundo passando.
Ela emocionou. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele que o senhor orou aqui. Eu vou falar, pode falar. E avisa ele que se ele quiser visita, a gente vai lá também. Avisa ele. Meu irmão, você é bênção. Você é bênção, como diz no inglês, all time. O tempo todo. O tempo todo. Você é para ser bênção todo o tempo. E todo dia. Amém ou não amém? Versículo 10. Eu quero ouvir a tua voz. E eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, isso aqui dá um caldo, isso dá um caldo. Caldo número 1, diga assim. Caldo número 1, diga assim. E quando estávamos para embarcar. Diga assim, ministério profético relevante não tira proveito das situações. Paulo está indo para onde? Está indo para onde, Paulo? Roma. Paulo, ele é o que no navio? Preso. Ele curou, Deus usou ele para curar quem? O pai do... Vem cá, pastor Uzias, esse ancião tem cara de governador. Públio. Paulo podia fazer assim, governador, poxa, esse centurião aí, ele quer me levar para Roma, ele quer me prejudicar. Diz que eu quero que eu vou ficar com o senhor. O senhor é governador, aqui o senhor manda, aqui o senhor é autoridade. Fala para ele assim, ele não vai não, ele vai ficar comigo. Fala o centurião aí, cara de mal. Ele não vai não, ele vai ficar comigo. Eu vou ficar todo dia na sua casa orando. Tá bom? Tá bom. Diga assim, Paulo, não tira proveito. O que tem de crente hoje, pendurado em proveito. Meu Deus. O que tem de gente hoje, mamando na terra. O que tem de gente hoje pendurado, tirando proveito, se escorando em escoras falsas. Você só pode escorar na coluna verdadeira mesmo. Paulo é preso, Roma é sentença. Ele podia dizer assim, ó, é agora que Deus está usando esse milagre para dar uma rasteira no centurião. Quem manda aqui é o governador. Ó, cai na graça dele, vai me dar casa, comida, vai me nomear. Botei o boi na sombra. Ia dizer assim, centurião, pode vazar, vaza, acabou, vai embora. Ele fica. Não tira proveito. Não tira proveito. Eu tenho muito medo da época que aproxima a política. Eu tenho muito medo. Tenho muito medo. A gente não pode impedir as propostas, né? Não tem como impedir. O diabo é sem vergonha mesmo. Há uns anos atrás, bastante tempo, para nunca me procuraram para botar aqui uma torre aqui com o nome de um candidato. Na época, me daria R$5.000 por mês, enquanto durasse a campanha. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você não me fez essa proposta, eu não ouvi, você não fez essa proposta, eu não ouvi isso. O único nome que um dia pode ser colocado lá em cima é o nome dele, Jesus. Então, você não fez essa proposta. Depois veio outra. O senhor podia fazer uma foto? Você não fez essa proposta também. Eu não fui chamado para botar este rostinho feioso ou bonito em santinho de candidato. Você não fez essa proposta para mim. Você não fez. Não, mas vários colegas teus, você não fez para mim. Para mim você não fez isso. Não fez isso. Você não fez para mim. A última, numa reunião, num restaurante chiquérrimo,
botaram do lado lá uma pessoa que ia governar. Quando foi tirar, eu joguei a chave no chão e abaixei. Aí eu, Jaiminho, tu abaixou, Jaiminho. Eu falei, eu te avisei. Deus não me deu para me botar azeitona limpada de nenhum perturbado. Mas não. Eu faço foto com gente que se batizou em águas, com obreiro, mas fora disso, não. Nós somos cidadãos do céu. Por que um pastor não pode fazer uma foto dessa? Porque o pastor, ele é dado à igreja. Ele é dado à igreja. Então ele tem que ser pastor do partido X e do partido Y. Quando ele bota a cara dele no partido X, ele está fazendo o quê? Excluindo todos os outros. Paulo não tira proveito. Quando estávamos para embarcar, ou seja, Paulo me ensina que existe uma coisa chamada tempo, nuvem. Diga assim, terei ministério relevante até o tempo concluir. 3 meses, concluiu o tempo, é hora de embarcar. A gente perde essa noção, a gente perde esse time, e quem perde o time, perde a nuvem, perde o óleo, perde a missão. Forneceram-nos, ois o quê? Você sabe o que é suprimento? O que é suprimento, pastor Luzias? Comida. Forneceram os suprimentos de que o quê? Necessitavam. No último congresso, família, liguei para alguém me atendeu. Quando eu liguei de novo, já atendeu a secretária. Tá, mas mandou falar comigo. Quando é a data, tá? Uma oferta, ok. 10 conto. Quanto? Faz o seguinte, eu vou falar com o líder do ministério, vou ver o que ele resolve. Eu estou até hoje para falar. Nós estamos alimentando uma monstruosidade. Eu vou botar nós, porque é um mundo evangélico. O mundo evangélico está alimentando uma monstruosidade. Virou business, negócio. Aqui não é um itinerante. Sabe quem é esse homem? Paulo. Quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos. Sabe o que Paulo levou? Levou farinha, levou talvez tâmaras, levou figo seco, talvez levou mel, talvez levou figo seco, talvez levou peixe seco, talvez levou um quarto de um carneirinho assado, defumado. Foi isso que ele levou. O necessário. E isso é muito importante. E o necessário para suprir. O que a sociedade está vendo aí fora? O que a sociedade está olhando de nós? O quê? Qual é a visão que ela está tendo de nós? Qual é a visão que ela está tendo de nós? Quando num culto, eu vou falar fora do microfone. O que estão pensando de nós? Qual é a visão? Quando Paulo sai de Malta,
Quando Paulo sai de Malta, ficou em Malta uma coisa que está faltando hoje em nossos ministérios. Diga assim: memorial. Memorial. Raimundo Bispo, quanto tempo na Alvorada? 12 anos? Pouquinho tempo. Deixa o memorial quando sair. Uzias, quanto tempo na fonte? 4? Só 4? Deixa o memorial. Deixa um memorial. Luciano Domingos, quanto tempo? Deixa o memorial. Deixa o memorial. O navio foi? Paulo foi? Não tem internet? Não tem Face? Não tem Instagram? Não tem correio? Mas o comentário é: rapaz, dizem que ele era calvo, careca. Rapaz, passou aqui um carequinha. Meu amigo, não vou te enganar não. Marcou a história dessa ilha. Rapaz, passou aqui um careca. Passou aqui um carequinha. Marcou a história dessa ilha. Rapaz, foi um avivamento, uma conversão total. O governador quebrantado, prostrado, o pai do governador, os príncipes, olha, rapaz, a chapa esquentou. Quanto tempo? Uns 3 meses. 3 meses? Só isso, só isso. Mas foi um sacode santo. Foi um sacode santo que passou aqui. Diga assim: memorial. Lenilson? Memorial. 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 Dias atrás eu recebi uma mensagem pelo Messenger do Face de alguém que está aqui em São Paulo. Oi, pastor, o senhor lembra de mim? Fala a verdade. Não. Eu era adolescente, isso foi meu pastor na Alvorada. Como estão os seus filhos? Eram todos coleguinhas meus. Estão bem, casados, grandes, adultos. Pastor, casei, mudei do Rio. Anos se passaram. Mas até hoje eu guardo na memória. Eu guardo na memória aqueles dias. Estou falando com quem nem eu sei quem é, não lembro mais. Mandou a foto de hoje. A foto de hoje é uma pessoa completamente já envelhecida pelo tempo. Então, não lembro, confesso que eu não lembro. Mas sabe detalhes, sabe nome da família, sabe detalhes, sabe detalhes. Cantava no Estrela de Davi, sabe detalhes. Memorial. 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 Diga assim: ministério relevante. Em 3 meses, impacta um local. 3 meses, 3 meses, 90 dias, 90 dias. Não tem plano mirabolante, não tem plano mirabolante, não tem oba-oba, não tem farofa, não tem venda de lençol, de avental, de galho, de rosa, não tem copo com água. 3 meses, a glória manifesta. 3 meses, não tem ninguém não, aquele ali é lobo, hein? Foi lá, minha filha era moça, solteira, contou uma história. Não tem resenha, não tem resenha. Não vendeu um CD, não vendeu um livro, não vendeu, não tem resenha. É só, como disse, é só bênção de Deus. Diga assim: este mundo precisa isso, precisa hoje disso. Mas sabe, irmãos, o ministério relevante, ele começa da maneira mais improvável. Ele começa como? Você lembra a mensagem? Começa como? Servindo. Ele não começa pela homilética, não começa pela retórica, não começa pela resenha, ele não começa pelo emocionalismo, não começa por jogar pelo auditório, para a plateia, ele não começa por aí. Ele começa servindo, começa carregando graveto. Servir custa caro, servir tem preço, mas irmãos, as mãos que servem, elas têm dono, elas têm dono. Eu fico pensando no diabo, caramba, eu mandei a víbora pegar a mão dele, se a mão dele tivesse inchada, ele não podia impor. Se a mão dele tivesse necrosada, ele não podia impor. Teu corpo pertence ao Senhor.
Teus pés pertencem ao Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Teus pés, teu corpo pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. É tão lindo, irmãos, quando a gente vê muito isso, quando a gente pega o carro e pega essas estradas aí. Durante anos eu fui vendedor, o pastor Paulo deve ter visto muito isso. Você pega essas estradas aí da região e você vê aqueles crentes, aqueles obreiros, com a bíbliazinha, o paletó, andando pela beira da estrada. Ah, meu, que alegria. Ah, meu, ó, se tem uma coisa que mexe comigo, é ver aquelas cenas. Aí tu vê andando rápido assim, aí você vai falar, isso é dirigente de trabalho. O bichinho vai que vai, bicicleta, ele, a mulher e os filhinhos. 6 horas, 6 e pouca, 6h47, tu vê aquela turma indo lá, aqueles pontos de presença. Isso é um profeta. Isso aí é um vaso de Deus, isso é um instrumento de Deus que está indo aí. Que lindo, irmãos, que lindo. Nada é mais gostoso, irmão, do que ser boca de Deus. Nada é mais gostoso do que ser instrumento de Deus. Sabe, chegar num lugar em 3 meses e deixar uma marca que nunca mais vai ser apagada. Ah, meu irmão, entrou como náufrago, saiu como boca de Deus. Entrou como náufrago, saiu como profeta do Deus vivo. Eu declaro isso sobre tua vida hoje. Entre nesse emprego como um servente, um faxineiro. Entre nesse trabalho como um mecânico, um motorista, como um segundo auxiliar de não sei o quê. Mas saia daí como um profeta do Deus vivo. A empregada de Naamã entrou como o quê? Escrava. Despojo de guerra. Como é que ela sai de lá? Boca de Deus. Ela deixa um general convertido. Ela deixa um general transformado pela glória de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje isso. Nesse emprego que você está aí, talvez aí reclamando, dando mau testemunho, eu quero orar por você hoje, para você dizer: Deus, hoje eu vou mudar essa história. Meu amigo, me perdoe, não gravei teu nome, olhe para mim, varão. Como é teu nome mesmo? Ismael, né? Ismael é garçom do restaurante, vou fazer propaganda para você, hein? Do restaurante Boi Gordo, né? Boi Gordo. Na rua, ali é João Silva? Rua João Silva, em Ramos. Eu almoço lá os domingos e ele me serve. Depois do almoço, ele tem uma banana assada, de 0,800. Não é só para mim não, é para todo mundo. É um restaurante maravilhoso. Ele é o garçom daquele restaurante. É um dos garçons daquele restaurante. Bem na esquina, de frente para a linha do trem. Boi Gordo. É um restaurante, inclusive, preço muito bom. Tem churrasco, picanha, tem tudo. Saia de lá como um profeta quando sair. Saia de lá dizendo assim: puxa, eu não podia perder essa pessoa. Deixou saudade. Foi um profeta. Um dia eu estava aqui com uma cólica, ele orou por mim e eu fui curado. Um dia a minha filha estava aqui, o restaurante trabalha, é o pai, o esposo, a esposa e 2 filhas. As filhas no caixa, o pai servindo, a mãe na balança. É uma família muito bacana. O dia que sair de lá, saia como um profeta. Diga comigo assim: 3 meses é tempo suficiente para a glória de Deus ser manifesta.